Vamos começar. Esse daqui é um PowerPoint oficial do Ministério da Economia. Tá? Esse daqui foi o que a imprensa teve acesso. A mesma coisa. Porque até tem um problema que o pessoal do Bolsonaro não está encontrando com ninguém, o pessoal está reclamando que empresário não consegue encontrar com o ministro, não consegue encontrar com ninguém. Até o ministro está na Antártida hoje, não sei se vocês viram. Né? O ministro Onix está na Antártida, a Joyce está articulando o governo no lugar dele. Né? E isso até tem um lado bom, porque o governo fica mais blindado de se preocupar com as coisas que ele precisa discutir, sem ter que falar para a imprensa, tirando o Mourão, que ele sempre está falando para a imprensa, né? Mas esse é outro assunto. Isso aqui é um PowerPoint oficial, e aqui está escrito, está pequeno, mas dá para ler, que é o seguinte, os princípios da reforma. Isso aqui foi o que o Bolsonaro pediu, falou, Paulo Guedes, se for fazer uma reforma da Previdência, tem que ter isso aqui. Um aqui é do próprio Paulo Guedes, esse aqui de baixo, que é a capitalização. Isso aqui vai ser uma das últimas coisas que eu vou falar, que isso aqui é fácil de entender. Aqui tem a ver, quem comprou telecena sabe que a capitalização de uma maneira muito fácil. A primeira parte ali que é o seguinte: sistema justo e igualitário. Rico se aposentará na idade do pobre. Conforme a gente for passando os slides, eu vou explicar um pouquinho mais a diferença específica e por que tem muito deputado que é contra, tem muito juiz que é contra, tem muito professor que é contra, e aí vai começar com as coisas porque tem motivo. Eles vão entrar nesse negócio aqui, que eu anotei aqui que tem muita coisa saborosa, que é o RGPS, que é onde todo mundo entra, né? Que é o regime de previdência social. E eles vão entrar ali. Se eles vão entrar agora, vão entrar daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas vão entrar. Isso que é o importante do Bolsonaro, porque ele falou que vai governar, pensando não na próxima eleição, mas pensando no Brasil e no que a gente espera. Né? Segunda parte, quem ganha menos paga menos. Isso daqui tem a ver com diferença de alíquota. Até eu nem tratei muito disso aqui, porque é uma diferença que não vai ser tão perceptível, porque quem ganha mais, como isso já vem descontado em folha, quem aqui é funcionário? Bom, esse funcionário da Caixa, ele vai ver no limite dele, está lá descontado em folha. Poxa, renda, INSS já vem descontado. E quem é funcionário aqui sabe como é que funciona. Então, o patrão até não tem muito controle, o patrão só tem controle quando chega a guia do GPS lá para ele pagar. Ele só paga. Né? Mas o funcionário vê lá no limite, está lá, que vai descontar. Quem faz todos os cálculos é o patrão, viu? Não é só a guia que ele pagar. Não, mas essa é a pior parte. A responsabilidade é do patrão. Não, o cálculo é de menos, eu ia pagar. Não, se você erra uma coisinha dessa, vê uma multa do tamanho do mundo. Pior ainda. Não, tudo bem. Mas às vezes o contador conta também. Para essas coisas computador. Mas enfim, garantir a sustentabilidade do sistema. Isso aqui eu vou falar só um pedacinho, porque a ideia é falar da proposta do Bolsonaro. Então eu estava conversando isso com o Otávio mais cedo, porque hoje a gente fala um dia inteiro, uma aula inteira sobre previdência, como funciona o sistema de previdência, ou como funciona a reforma. Né? Porque, igual o nome é reforma, eles não estão construindo uma nova previdência. Em parte eles estão construindo, antes de uma nova previdência tem a ver com capitalização, vou falar disso no final. Isso aqui é mais uma síntese, mais um índice para a gente começar a explicar de uma maneira mais fácil. Maior proteção social ao idoso, isso daqui tem a ver com o tal do BPC. Até teve uma discussão na imprensa, só que a imprensa não está explicando isso direito e depois, até eu montei os valores aqui, isso aqui eu vou explicar conforme a gente for passando. Separação entre assistência e previdência desnecessária, direitos adquiridos, depois eu falo sobre isso, vamos passar para frente. Diagnóstico. Isso daqui que tem mais a ver com o que o senhor falou, em relação se tem mais filhos, tem menos filhos, isso influencia na previdência. Isso aqui é um gráfico do IBGE. A idade também de... Não, também, as duas coisas aqui. Uhum. Tanto a taxa de fecundidade quanto a expectativa de sobrevida, que não é expectativa de vida, isso aqui é outra coisa. Então eu fiz quase uma tabela ali, mas eu não fiz inteiro, porque senão fica muito matemático o negócio. Vamos lá. Aqui no Brasil, a média para poder pagar um aposentado são de 4 trabalhadores por aposentado. Essa é a média hoje, 2019. Né? E no futuro, como a gente vai ter mais idosos, gradativamente, isso faz parte, né? Isso é bom para o país, porque o país está se desenvolvendo mais, e as pessoas estão vivendo melhor e mais. Né? Isso significa que vão ter menos pessoas para bancar a previdência. E isso, na prática, tem duas consequências. Uma,
ou a Previdência se banca com mais impostos, o que não é legal, ninguém gosta de imposto não ajuda em nada na economia, mais atrapalha do que ajuda, ainda mais no Brasil, que já tem uma carga altíssima, não é uma saída. Ou aumento da idade mínima, que é a saída europeia do problema, é a saída que os países europeus estão adotando. Alguns países da América Latina têm uma mudança de regime de capitalização, mas a idade mínima serve para, conforme for diminuindo a taxa de nascimentos, você aumentar a idade mínima para o gasto com previdência ficar mais ou menos igual. Para ele não mudar, para ele não aumentar. Quer falar uma coisa? Um ponto que eu acho interessante sobre isso que o Eliel está falando, não sei se todos sabem, a Previdência Social, no atual modelo, ela funciona da seguinte maneira. É um modelo igual pirâmide. Para que uma pessoa se aposente, outras têm que sustentar aquela aposentadoria. Só assim. Esse pequeno comentário que eu acho que é importante com aquilo que o Eliel está falando. Porque esse lance das 4 pessoas aqui é o seguinte, é como se fosse, sei lá, Telex-Free da vida. Você tem uma pessoa que ela quer arrecadar o dinheiro, então ela vai lá e chama mais 4, só que você tem uma outra pessoa que também tem que chamar mais 4, você tem mais uma outra pessoa que tem que chamar mais 4, vai chamar mais 4, e a Previdência é mais ou menos desse jeito, só que quem chama essas pessoas é o próprio governo, o próprio Estado. E aí, se você se começar a diminuir as pessoas do lado de lá que estão entrando, é igual o que aconteceu com um monte de pirâmide financeira. A pirâmide financeira desmorona. Né? E o problema do Brasil é o seguinte: como a gente tem leis, né, isso é uma coisa do direito, o lance do direito de vida, como você tem leis que garantem que você vai ter direito a se aposentar, você vai ter direito disso, direito daquilo, se não tiver grana, o Estado tem que tirar essa grana de algum lugar. E historicamente no Brasil ele só tira de 2 jeitos: inflação, impressão de dinheiro, pintar de papel, que foi o que aconteceu no governo Sarney, foi isso, e o final do governo militar também foi basicamente os bondes econômicos, né? Eles para poder bancar os gastos, pintavam o dinheiro, e é o plano econômico do Ciro Gomes hoje. É o mesmo esquema, funciona do mesmo jeito. É danoso para a economia, é horrível, e subir imposto também é horrível. Então, ou você faz uma reforma, ou vai dar tudo errado, basicamente. Isso aqui é para evitar que o negócio dê errado com força, porque já está errado. E daqui a pouco a gente vai entender por quê. Aqui a expectativa de sobrevida. Isso daqui é o seguinte. Esse gráfico aqui começa em 1960. Isso daqui é a expectativa de vida das pessoas quando elas se aposentam. Ela é baixíssima, né? Depois de 12 anos, 15 anos, em 1960. E aí ela vai subindo até 2000, entre 2010 e 2020, onde a gente está. A expectativa atual é de 22 anos para quem tem 60, 22 anos para quem tem 60, 25 para quem tem 56 e 18 para quem tem 65. O que é essa conta? O que seria essa sobrevida? Isso daqui resolve uma discussão do próprio Bolsonaro que ele falou na época da reforma do Temer. Por que a gente vai pôr uma idade mínima de 65 anos, sendo que a expectativa de vida no Piauí é de 72? O pessoal vai se aposentar para ficar 5 anos aposentado. Isso, do ponto de vista estatístico e financeiro, não faz o menor sentido. Por quê? A pessoa que chega aos 72 no Piauí, ela tem essa expectativa de vida ao nascer. E não quando ela já chegou perto da idade. Já explico. Porque é o seguinte... porque a expectativa é dela ao nascer. Isso daqui é a expectativa de quantas pessoas vão viver se elas se aposentarem. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida inteira chegou aos 56. A expectativa que se ela aposentar por tempo de serviço, né, para aposentar aos 56 anos sem ser por tempo de serviço, é que ela tem uma sobrevida de 25 anos no sistema previdenciário atual. Ou seja, ela vai viver mais 25 mais anos. 25 anos. E aí até muda um pouco em relação à expectativa de vida brasileira, porque é o seguinte, 56 mais 25, conta fácil. 81. A expectativa no Brasil não é 80 anos, é 75,5. Então a Previdência, de alguma forma, ela aumenta a expectativa de vida. Isso aqui é estatística do próprio INSS. Entendeu? Quem normalmente se aposenta com essa idade, o INSS tem um controle dos pagamentos e tudo, ele sabe quando a pessoa morre e quando ela deixa de receber os pagamentos. Então, quando a pessoa tem 56 anos, ela consegue ficar 25 anos no sistema atual de Previdência. Em média. Em média, claro. Em média, pode acontecer qualquer infortúnio com a pessoa. 60 anos, 22, aqui já vai para 82 anos de diferença. 82. Aqui já vai para 83 e aqui vai para 85.
Isso é uma conta que normalmente ninguém faz, até a imprensa não faz também. Primeiro porque não é uma coisa tão simples de ser entendida, porque fala expectativa de vida, é expectativa de vida ao nascer. Sobrevida em relação a quando ela se aposenta. Mas concluindo isso daí que você falou, eu te digo o seguinte, a expectativa de vida está aumentando e a quantidade de nascimentos está diminuindo, a quantidade de contribuintes, e qualquer reforma que for feita, ela vai ser provisória, ela vai funcionar durante um tempo. Depois vai ter que fazer outra. Por isso é uma reforma. É igual quando você vai, às vezes vai reformar sua casa, uma coisa assim, você vai mudar uma parede, você vai mudar um portão, Mas não diminui também, sim. Uma pergunta, por exemplo, se a governabilidade está tiver em boa e o emprego aumentar, e isso aí melhora também, contribui. Melhora. Com certeza. Mais pessoas contribuindo. Melhora. Mas se a pessoa contribui formalmente, se ela mas se tiver uma economia informal, igual lá na Venezuela, a situação. Mas se ela tiver uma economia informal, ela não vai contribuir. Se acontecer no seu cenário, que aconteceu um caos no Brasil, aí o Brasil se endivida para poder bancar a Previdência, que é o que acontece hoje já. Então, eu vou falar disso mais para frente, está aqui nesse canto aqui, que é o canto do Temer. Mexer no canto do Temer, que é melhor. O Bolsonaro é futuro, isso aqui é passado. Deus quiser, né? Deus quiser. Mas isso tem saída. Uma saída, de novo, eu falei que é aumentar imposto, o governo pode aumentar imposto, na Venezuela aumentou imposto até o pessoal não conseguir mais pagar imposto. Porque a imposto é muito alto, aí o governo começa a tomar. A coisa entra num ciclo que não ajuda em nada, né? Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Pelo menos deu para entender o lance da sobrevida, deu, né? Acho que o que ela quis dizer foi que se a economia girar bem, isso aqui as pessoas conseguem pagar os impostos, contribuir com a Previdência e pagar os velhos. Consegue. Estão aposentados. Só que nesse exercício, vamos fazer esse exercício. Nesse mesmo exercício, se a economia está melhor, se conseguem mais emprego, se ganha-se mais, tudo isso aumenta junto. Então, se eu aposento, com a economia como está, eu aposentasse com um salário mínimo, a economia girando melhor, a aposentadoria seria maior. A minha aposentadoria, por exemplo, seria com 2 salários mínimos. Depende. Não, eu falo assim, dependendo da economia girando melhor. Eu consigo um emprego melhor do que eu tenho hoje. Dependendo do salário médio, né? A minha aposentadoria se a pirâmide encher mais de pessoa para poder... Ela seria maior. E aquela pessoa que ganha mais numa economia melhor teria que pagar um valor maior também. Então, de qualquer forma... de qualquer forma, não muda. Se a economia for bem, a quantidade em porcentagem seria a mesma. Seria a mesma. Mas um exemplo, por de exemplo. Contribuição e de... Mas não por culpa da Previdência. Porque eu não queria falar disso, agora não vou falar disso, agora senão não vai ficar muito claro. Vai ficar disso aqui, ó. Por causa do teto. Enquanto... Não, tipo... Até você ia falar alguma coisa, você vai continuar. Porque pelo que me disseram, um colega que trabalha comigo, que é descendente japonês, descendente assim, próximo, né? Acho que é o primeiro, acho que é o Nisei, né? Isso. Ele me falou o seguinte, que o Japão está acontecendo uma situação parecida com o que ele disse ali. A economia vai bem, todo mundo trabalha, todo mundo tem renda e a Previdência está quebrada. Por quê? A expectativa de vida aumentou muito e as famílias diminuíram. Então não existe mais gente idosa do que gente nova, o que vai acontecer com o Brasil exatamente daqui a mais ou menos 25, 30 anos. Então mesmo a economia indo bem, mesmo a Previdência bem estruturada, isso provisoriamente vai resolver. O Brasil ainda está dentro do bônus populacional que fala. Então. O número de nascimentos ainda compensa a quantidade de... O Japão já passou desse bônus populacional. Já não compensa mais, né? Tem uma saída, e até é um dos motivos de impedir do Brasil virar Venezuela, que é uma saída jurídica, né? Uma saída que tem na lei, que é o teto. Que ele já tinha previdência, mas um dos motivos também que estão fazendo essa reforma é por causa do teto. Porque é o seguinte, quando o Temer sancionou, até coloquei esse lado certo também por causa disso, quando o Temer sancionou a lei da PEC do teto, isso significa o quê? Que o gasto do governo não pode aumentar mais do que a inflação. O gasto geral, isso tudo, saúde, educação, segurança, transporte, investimento e previdência social, não pode aumentar mais do que o teto, que é a inflação do ano.
Suponhamos que, vamos lá, o Brasil está crescendo pra caramba, crescendo tipo China, 9%. A inflação foi 4%. O gasto do governo tem que ser 4%. A arrecadação do governo pode ser até maior. O governo pode arrecadar mais, mas ele tem que gastar aquilo que está na inflação. Para garantir o superávit. Isso é um dos motivos da lei do teto é para diminuir o endividamento do governo. Porque, por exemplo, suponhamos que o Brasil cresceu muito, mas o gasto está trancado. É igual, por exemplo, se você está trabalhando lá, você tem seu salário e tudo, né? E aí você tem um limite do seu cartão de crédito. Aí você começou a ganhar mais, só que seu limite do cartão de crédito mudou. Então você vai ficar gastando sempre o mesmo limite do cartão de crédito e vai sobrar mais dinheiro para você fazer outras coisas. Né? Isso é difícil de acontecer na vida da gente, né? Mas isso aí é o chamado superávit. o que sobra é o superávit. Mas a Lei Camata tentou fazer isso, não deu certo. Quem? A Lei Camata. Lei Camata. Lembra daquela Lei Camata? Você estabelecia um limite para a folha de pagamento, o resto tinha que ser para investimento. Não deu certo. Não, a lei de responsabilidade fiscal também tem um limite de folha de pagamento, mas o limite do teto ele é condicionado, porque, por exemplo, se o presidente descumprir o teto, que é uma coisa que pode acontecer com o Bolsonaro, se ele não aprovar a reforma, e até um dos motivos, a pessoa falar, não, se o Bolsonaro não aprovar, pode ter impeachment do Bolsonaro. Pode. Porque o gasto com previdência vai aumentar mais do que a inflação, mais do que 100%, e aí ele descobriu o teto, se ele descobriu o teto, crime de autoridade, impeachment. Para não descobrir o teto. Aí, nesse caso, a lei Camata não ia ser uma boa saída. Então, vamos passar de slide. Aqui volta naquela mesma discussão que a gente teve. População idosa hoje no Brasil, 20 milhões ou 10% da população. Em 2060 vai ser 25%, porque o prazo da reforma é até 2060. Por mais que em 2030 talvez vai ter algum ajuste na própria reforma. Isso aqui é uma tabelinha, eu não sei nem se ela é tão importante assim, mas ela pelo menos tem os dados oficiais em relação à despesa e receita do governo. E aqui é o seguinte, ó, as maiores diferenças em relação a déficit, primeiro é do RGPS urbano. Do urbano não, do RGPS geral, aliás. Né? Do geral, 196 bi de déficit. E até eu marquei aqui 195, é esse déficit aqui. É do regime geral previdencial, da previdência que a gente faz parte, né? Acho que o senhor não, porque o senhor é funcionário. Você também é da RGPS? Também? E tem a previdência rural, que é um assunto complicado. O Temer tentou tratar na reforma dele, eu marquei sempre BPC, porque BPC é outra coisa. Mas o Temer tentou mudar a regra da aposentadoria rural, só que é uma coisa muito complicada. Igual, vem muito capial do Nordeste para Franca, para Ibiraci, para essa cidade da região. E tipo, um cara que não vem com a preocupação de vir com a carteira assinada, de trazer RG, um cara que é difícil dele comprovar, ó, trabalhei por 200 anos na aposentadoria. E é um ato até de desumanidade do governo falar, não vou te dar aposentadoria porque você não tem carteira assinada. É complicado. Né? E isso, o Temer ele passou igual um trator por cima e ignorou o lance da aposentadoria rural, né? Até uns motivos mais criticados, né? que a reforma ia canibalizar isso, mas um dos motivos econômicos pelos quais o Temer preocupou muito com esse assunto é porque a previdência rural ela tem um déficit muito maior do que a da previdência urbana. Porque a urbana é mais fácil de lidar em relação à folha de pagamento. A elite é uma coisa mais fácil, porque uma pessoa que mora na cidade ela quer ter carteira assinada, né? E a rural é um assunto difícil para ser lidado. O Bolsonaro até tem algumas medidas desburocratizantes de folha de pagamento online, essas coisas para o dono da fazenda, coisa do tipo, registrar o funcionário com mais facilidade, né? Mas não tem muita saída em relação ao rural. Só que ela não vai ser um grande problema em coisa de 10, 20 anos. Ela não é um grande problema. O problema financeiro grosso não é isso. Né? E já vou explicar por quê. Aqui a gente tem também o RPPS da União, que eu pensei que você era do RPPS. Imaginei. Isso aqui é dos servidores públicos. 51 bi de déficit. Ou seja, 51 bilhões de reais que o governo tem que gastar, tirar de outra coisa, por causa da lei do teto, tem que tirar de uma coisa para pôr na Previdência, para bancar a aposentadoria de quem? Juiz, procurador, promotor político, tudo desse tipo. Deputado. Aqui o Bolsonaro falou, não, aqui vamos dar uma tesourada. O Paulo Guedes animou, aqui ele animou muito. Ele animou muito. Essa segunda parte aqui nem está no 195, porque essa segunda parte aqui que é das Forças Armadas não precisa de PEC. Não precisa de PEC. Você passa por um projeto de lei. Se tiver, suponhamos, se tiver 150 deputados lá em Brasília, ou para votar a reforma da Previdência dos militares, passa.
você não precisa, o problema não é esse, né? Eu falo isso mais no finalzinho. O que é o total do déficit, tudo, a projeção para 2019. Vamos lá. Perfil de renda dos beneficiários do RGPS. Aqui, ó. Isso foi um avanço. Essa parte azul clarinha é a porcentagem das pessoas que recebem salário mínimo pelo RGPS. Uma pessoa povão. Começa em 54,3% em 2008. Chega no ápice em 2016, no penúltimo ano do governo da Dilma, que teve muita gente que quis se aposentar porque não estava conseguindo emprego e tudo. Gente que podia estar trabalhando, igual vocês falaram aí, gente que podia estar trabalhando em vez de estar aposentado e não está porque não está conseguindo emprego e tudo, e se aposentou, né? E em 2018 caiu 2%. No caso, esse pessoal que se aposentou com até um salário mínimo. Aí a pessoa fala, isso é bom para a Previdência gasta menos. E errado. Porque aumentou o pessoal que ganha mais de 5 salários mínimos. Que o Bolsonaro também falou, não, vamos dar tesouro, não está certo. Porque uma pessoa trabalha a vida inteira e aí ela tenta se aposentar e aí leva quase 160 dias, 180 dias para poder se aposentar, contribuiu a vida inteira e aposenta com o mínimo. E aí aumenta o número de pessoas com mais de 5 salários mínimos. Bem que no auge do governo Lula, em 2008, eram 26% desse pessoal que recebia via RGPS. Diminuiu, mas não diminuiu o suficiente porque você tem muita gente ganhando muito dinheiro e muita gente ganhando pouco dinheiro. Isso tem que entrar num acordo, né? Está na frente? Regras gerais. Vamos lá. Isso aqui é a economia que a PEC pensa em fazer, o que ela pretende fazer, com as mudanças de alíquota. E aí é uma das saídas que o Bolsonaro arrumou, porque você não pode mexer no direito adquirido. A ideia de direito adquirido é o seguinte: a pessoa já está lá, ela já tem na lei, e aí às vezes até contrata um advogado, porque às vezes ela não consegue fazer isso do ponto de vista prático, e ela tem como se aposentar. A pessoa atinge o prêmio de contribuição, ou ela está, no caso do funcionário público, ela atinge a idade que ela precisa para poder se aposentar, então ela entra com a papelada para se aposentar. Às vezes o INSS não aceita, até tem muito advogado ganhando muito dinheiro com isso. Né? E aí, do ponto de vista jurídico do Brasil, você não pode tirar a aposentadoria de quem já está aposentado. Você não pode cortar. Infelizmente. Né? Até tem gente que fala, não, o Bolsonaro vai cortar a aposentadoria do Lula, da Dilma. Tem coisa que ele pode contar? Tem. Mas a aposentadoria mesmo, não. Porque não pode cortar de absolutamente ninguém. A não ser nem reduzir o valor. Não. Na verdade, tem como reduzir o valor, já vou te explicar como. Mas, a não ser que o Supremo Tribunal Federal dê uma decisão nesse sentido, porque caso salvo o contrário, não pode. Não pode de absolutamente ninguém. Aposentadoria, não. Aí tem os outros benefícios, pensões e outras coisas que talvez dá para cortar, que são os penduricários, mas isso é outro assunto. Vamos lá. A economia proposta é de 715 bi do RGPS. Colocar uma idade mínima. A ideia é só colocar um sistema de idade mínima, porque o Brasil não tem idade mínima para se aposentar. Isso você vai comentar com qualquer pessoa, pelo menos qualquer economista europeu, ele vai achar estranho e até achar um absurdo. Porque até um economista da Grécia, vocês sabem que a Grécia passou por uma crise financeira horrorosa não faz muito tempo. Ele veio para cá, o Yanis Varoufakis, ele veio para o Brasil, e aí o pessoal do Ministério das Finanças, os funcionários do Ministério das Finanças foram na palestra e comentaram com ele, não, aqui no Brasil nós estamos gastando mais ou menos 25% do nosso PIB com previdência. Ele virou assim pro cara e falou assim, isso é Grécia? Como é que vocês vão quebrar ainda? E ele ficou horrorizado, né? Porque a Grécia, na mesma situação brasileira percentual, proporcional, precisou de empréstimo para o Banco Central Europeu. O Brasil, em caso de necessidade, e aí volta naquilo que a gente conversou, é difícil saber para quem o Brasil vai recorrer. O Brasil não tem para onde recorrer. Vai recorrer para a FMI, para o Banco Mundial. Aí o senhor lembra quando aconteceu isso não muito tempo atrás, que é horrível para o país. A Argentina teve que recorrer agora, não faz muito tempo, porque o Macri também não conseguiu aprovar uma reforma lá. Então é complicado, né? Ano passado. Mas vamos lá. Você perguntou se tem como diminuir o valor. Tem. E aí que é a sacada em relação a quem ganha mais. Por isso que quem ganha mais paga mais. Qual que é a saída? Você tem um monte de funcionário público que ganha mais de 5 mil por mês de previdência. O que você faz? Você aumenta a alíquota. Porque, igual, tem muito funcionário público que se recebe o dele líquido, lógico, dispensa de descontar imposto de renda e tal, igual uma elite normal. E ele desconta, isso por lei, até mais antiga do que qualquer lei de previdência, ele desconta uma parte do salário para a própria previdência, como se pagasse um dízimo. Só para ser bem simplório, um exemplo. E aí, qual que é a ideia do governo? E até um dos motivos dos servidores públicos federais ficarem pé da vida com a reforma de previdência.
se eu não lembro de cabeça, se eu não lembro, acho que é coisa de 10% do benefício. O Bolsonaro quer subir para até 14%. Não quer subir muito, mas ele quer subir para poder arrecadar mais dinheiro desse pessoal que ganha mais dinheiro para bancar o resto do sistema. Então é tirar mais de quem ganha mais para bancar quem ganha menos, porque quem ganha menos, esse eu guardei o valor. Paga em torno hoje, recebendo os R$998, já recebe já descontados, os 998 líquidos já descontado de 10%, em torno de 10, 11% de contribuição para o INSS. E aí ele quer abaixar isso para 9,5%. E para os funcionários também. Para os funcionários, para os patrões acabam dando menos, mas o funcionário acaba pagando isso de alguma outra forma, né? E aqui que está a maior saída, aqui, ó. Alteração nas alíquotas do RGPS. Aqui está negativo. Menos 10 bi em 4 anos, menos 27,6 bilhões em 10 anos. Por quê? Porque o Bolsonaro no RGPS vai abaixar. Mas aí qual que é a saída? Aumentar do RPPS, que é a Previdência Social dos funcionários públicos. Aqui está positivo em 13 e aqui está positivo em 29. Um paga o outro. Um paga o outro. Quem ganha mais paga quem ganha menos. Isso é uma coisa que a Previdência do Temer não tinha. A Previdência do Temer aumentava aqui e aumentava de cá. Né? E depois acabou não aumentando nada porque não conseguiu aprovar nada também, por causa disso. Né? Não pensou nisso. Né? E aqui tem a ver com o abono também. O Brasil vou passar o abono para frente. Aqui tem uma discussão sobre as pensões das Forças Armadas, daqui a pouco eu falo sobre isso, isso é rapidinho. Aqui tem as alíquotas. RGPS, isso aqui é hoje, paga 8%, eu falei errado, paga 8%, vai pagar 7,5%, quem paga 9% vai pagar, aqui muda. Quem ganha de 1.700 para até 2.900 vai pagar 9% hoje, vai pagar entre 7,5% e 8,25%. Né? Isso daqui já é um indicativo, porque até o Paulo Guedes já falou que quer passar uma reforma tributária depois que for aprovada a reforma da Previdência. Eles vão revisar a tabela do imposto de renda. O imposto de renda vai ser regressivo, igual qualquer outro país civilizado do mundo. Né? Por mais que do ponto de vista econômico, tem várias opções, os liberais com pena dentro disso aqui, mas é um sistema tributário mais justo, né? Dentro daquela visão econômica que a gente viu com o Otávio, né? E é uma das saídas que a gente tem. Deixa eu passar para frente, para falar uma porcentagem que vai ficar chato. Aqui tem a contribuição. Vamos lá, quem ganha R$ 1.250 de previdência hoje. É fácil encontrar alguém que ganha esse valor de previdência hoje, um tio, primo, contribui com mais ou menos R$ 100. Na prática, via a alíquota progressiva, com a alíquota caindo cada vez mais, quem ganha 998 vai contribuir com 74 e quem ganha 1.250 vai contribuir com 97. Aí você fala, pô, mas 3 contos. Só que aí entra outra saída. Porque a conta não é essa. Isso daqui é a média total de quem se aposenta. Você tem um valor total, como se, por exemplo, a pessoa chegou lá nos 65 anos, levando isso em conta. Chegou nos 65 anos e falou, não, vou me aposentar, mas eu não quero que o governo pague por mês, não. Eu quero receber a bolada inteira até quando o governo achar que eu vou morrer. Isso é possível? Não. Isso não é possível. Não, porque nos Estados Unidos... Não, aqui no Brasil não seria nem possível, porque isso ia quebrar a pirâmide rapidinho. E ainda bem que não é possível, senão ia dar muito errado. Na prática, a média total, com base na média da idade, tudo isso aqui é uma conta matemática. Dão 200 de hoje, nos valores dos reais de hoje, dá R$223.552. É muita grana. E essa é a conta que o governo tem que fazer, não é uma conta que a gente faz, não é uma conta que o senhorzinho está lá, foi lá aqui na Previdência, pô, vamos aposentar. Quanto que eu tenho para receber? Ah, tem 220 mil. Não, ele não faz esse tipo de conta, ninguém faz isso. Ele vai receber por mês, tá? Vai torcer para Deus dar mais força e saúde para ele durar mais uns bons anos aí. E é isso. Mas ele quer saber o por mês. Então, não é interessante. A conta do governo em relação a isso aqui, para poder chegar naquele valor que eu falei que deu negativo, é isso aqui total, isso aqui em relação ao valor de 998, que é o valor de hoje. Se você tirar R$3 vezes 200 meses, vamos com mais ou menos 200 meses, você vai ter mais ou menos R$600 de diferença por aposentado. E esses R$600 de diferença por aposentado que dá que é o que o governo deixa de arrecadar em relação aos mais pobres, que é a conta que o governo chegou para poder falar, a Previdência vai economizar de um lado e vai gastar do outro. Deixa eu passar para frente. Isso aqui é em relação a quem ganha mais do que 5 mil.
Agora a gente pegou um exemplo de quem ganha menos, agora vamos pegar um exemplo de quem ganha mais. A pessoa ganha R$ 5.839,45. Hoje ela paga 11%. Aí a contribuição dela é R$ 642. Ela paga isso, não tem como fugir disso. Na alíquota progressiva, ela vai pagar 11,68%. Você fala, pô, mas não quase nada, né? Só que esse aumento que teve, aqui, ó, na prática aumentou R$ 40. R$ 40, um centavo. Esse aumento minúsculo, abre aspas, aqui, é porque a gente está vendo uma pessoa só. Se a gente vê milhões de pessoas que se aposentam pelo mesmo regime, esse aumento aqui banca o de lá e ainda sobra um pouquinho. Entendeu? Então é uma maneira de você fazer com que quem ganha menos tenha um pouco mais de dinheiro, né? E quem ganha mais pagar a diferença para o governo não sair prejudicado, né? Para o governo não ter que gastar mais, porque a reforma é para o governo gastar menos. Né? Tem relação do Funpresp, mas não vamos falar disso não, porque é muito desnecessário, mas aqui que entra um negócio legal. Acima de 39 anos. Você fala, pô, mas tem gente no Brasil que aposenta com 39 anos. Pau, tem. Infelizmente. Por enquanto. Vamos lá. Entrou ingresso a partir de 2013. Isso aqui é a regra da última reforma que a Dilma fez em relação ao sistema previdenciário, que é o seguinte, a pessoa pagava até no máximo 11% da previdência. Ela não podia pagar mais do que isso. Ela podia ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não pagava mais que 11%. A reforma do Paulo Guedes e do Bolsonaro é outra coisa. Vamos lá. Aqui já começa a mudar legal, porque aqui o máximo era 11%, a partir de 3 mil, 9,5%. A partir de 5.800, 11,68%. Já passou dos 11%. Agora quem ganha acima de 39 mil vai pagar 16%. Vou ter que usar a calculadora porque não dá. Não faz direito, mas... 16,79%. Não, então não. É um absurdo a pessoa aposentar com isso. Né? É o teto, né? É o teto. É só o Brasil. Era 36, aumentou esse tempo. Aumentou por causa do aumento do judiciário, né? Isso vai dar pouca vergonha. Mas essa contribuição que você está falando é de quem está trabalhando ou de quem já se aposentou? De quem já se aposentou. É que essa é uma contribuição que a gente não vê, igual eu falei para você. Quem já se aposentou. De quem já se aposentou. E isso o Bolsonaro pode mudar, porque aí foi o que ela falou, mas você tem como diminuir? Tem. Porque na prática o cara que está ganhando 39 mil, ele não vai ganhar mais 39 mil líquido. Mas hoje quem recebe um salário mínimo não desconta nada. Desconta, é que já vem descontado. Já vem descontado, é que você não recebe o mas é 8%, tá lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Até chegar a 7,8 quem ganha até 1.250, no caso ainda abaixa um pouquinho em relação aos 8 de hoje. Né? De novo, quem ganha menos paga menos. Isso aí seria só pro discurso, não seria? Não. De certa forma? Não. Já te explico. Pra falar assim, ó, estamos baixando a alíquota dos pobres e aumentando o conceito. Já vou te explicar por que não, Alisson. Daqui a pouco você vai entender por quê. Porque igual, quem ganha 39 mil, antes pagava 11%, vai dar mais ou menos R$400. Vai pagar 550. Fala, pô, o cara ganha 39 mil, né? 550 não vai ser o financiamento do carro dele. As pessoas no Brasil ganham esse valor. Porque eu não gosto de falar desse assunto, porque esse é um assunto meio socialista, né? Mas a desigualdade no Brasil, abre aspas, ó, não fica bravo comigo não, tá? Eu já falei que você ficou bravo. Desigualdade. Não, porque Eu arrepiei. Já levantou a cabeça, né? A desigualdade é filha da liberdade. Liberdade concordo. Desigualdade. Eu vou colocar esse valor aqui porque é o seguinte: abre aspas, os 40% mais. Tá? É porque é o seguinte: os 5% mais ricos e 5% no Brasil é o equivalente a mais ou menos 3 mil dólares por 10 mil reais. Vamos lá, 5% ganha mais que 10 mil no Brasil. É pouca gente. Desses 5%, quase 80% só não. Aí começa a ficar meio confuso. Só um pouco, como assim? E aí, desses 80%, essa conta não está no Ministério da Fazenda. Claro que eles vão fazer isso, porque o Bolsonaro falando de desigualdade ia dar uma dupla interpretação maluca, o pessoal ia falar que o Guedes é de esquerda. Mas na prática, a maior parte dos mais ricos do Brasil recebem muita grana e via Previdência Social. E isso é uma coisa que não dá para aceitar. Não é uma coisa justificável. Né? Ele não vai falar que um juiz precisa de receber 39 mil, enquanto um cara que ficou com a panha no algodão vai receber 998 e vai custar receber porque tem que levar carteira de trabalho. Não tem lógica. Não é?
É um pouco de desumanidade da nossa parte, da parte do Estado, né? Isso é uma coisa que o Brasil começou a se preocupar não faz muito tempo, porque o sistema está começando a dar errado. Mas é uma coisa que acontece e aí você vai falar, pô, então vamos defender salários menores para os juízes. Você acha que eles vão gostar disso? E outra coisa, vamos lá, suponhamos, uma suposição, mudando um pouquinho de assunto. O Congresso vai lá e aprova, vamos baixar na metade o salário dos juízes, do procurador. Beleza, vai prender metade do Congresso, se isso acontecer. E vai prender mesmo, e aí vai virar aquela samba de jogo doido, porque aí o Congresso vai aprovar mais coisas, vai prender, vai aprovar mais coisas. Essa dificuldade com relação ao Supremo, está querendo aprovar mais que o Congresso? É complicado, então isso é difícil. Aqui de novo a explicação da alíquota progressiva de quem ganha 30 pau. Aqui ó, aqui tem uma diferença no valor, acho que é até mais fácil. A pessoa ganha 30 mil na Previdência Social, ganha, entre aspas, né? Ela recebe 30 mil. Ela contribui hoje com 3.300. Na reforma, ela vai contribuir com R$1.500 a mais por mês. Já ajuda. Já é bastante, é muita grana. O cara não devia nem aposentar com um valor desse, mas se acontece, e é a única saída, porque você não pode tirar o direito adquirido. Volta à discussão do direito adquirido. Se a pessoa aposentou com isso aqui, ele vai ficar assim até morrer. Vamos lá. E aí, vamos lá. Por que idade mínima? No Brasil, a gente tem o costume de você se aposentar por tempo de contribuição ou por tempo de serviço. Né? Porque isso chama de tempo de serviço, não é tempo de contribuição. E isso não funcionou em lugar nenhum no mundo desde quando isso começou. Isso começou na primeira metade do século XX, na Europa, com o sistema de welfare state, keynesianismo, essas coisas. Né? Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial e veio até os anos 60. Isso não se sustentou. Veio a primeira crise do petróleo e aí isso não teve como se bancar. Porque você contribui com um certo tempo, só que a taxa de natalidade vai caindo e aí volta aquela discussão que a gente teve no começo. Uma das saídas, ou é aumentar imposto, ou você colocar uma idade mínima, ou você aumentar a idade mínima. Que é a saída que a Europa tem agora, porque já tem idade mínima, só aumenta. Né? Tem quebra e tudo, mas é o jeito que você tem, porque não tem como bancar isso. Né? Vamos lá, a contribuição mínima vai ser de 15 anos, porque no Brasil, para você se aposentar por idade, não tem contribuição mínima, mas tem uma saída. Se você aposentar por idade, você tem o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele vale para as pessoas... ele vale para as pessoas a partir de 65, hoje no Brasil. Então, a proposta do Congresso dizia para levar para 60 anos... Mas não recebendo o valor cheio, não recebendo os 998. Só uma consideração, Eliel. Existe sim tempo de contribuição para aposentar por idade. Você tem que contribuir 15 anos. É que você falou que não existe. Mas se você entrar num processo judicial, existe. Isso pode ser revisto. Mantém-se sim. Você ainda isso pode se virar. Isso dá uma discussão jurídica boa, tá? Não. Mantém-se. Para você se aposentar, qualquer tipo de aposentadoria, ele entra num dos princípios da Previdência Social. Por que um fulaninho que trabalhou, que não contribuiu, não aposenta? Um cara que é mendigo de rua. Porque ele não contribuiu. Não contribuiu, não aposenta. Se você quer aposentar, seja por tempo de serviço, por idade, tem que contribuir. Qual é hoje o tempo mínimo para você aposentar por idade? Você tem que contribuir com 180 contribuições, dá 15 anos. Se você não contribuiu, não aposenta. Essa é a regra. Aí tem os casos especiais, trabalhou em lugar que tem periculosidade, insalubridade, aí diminui talvez um pouco a idade, mas tem que contribuir, isso é regra, certo? Só é uma regra essencial. Mas ele consegue aposentar ali, pelo BPC. Não, o BPC não é aposentadoria. O BPC ele é um benefício de assistência social. Ele é onde entraria o mendigo. Só que ele é progressivo. Hoje eu vi a Joyce Nelson, aí ela explicando, começa com 400, depois a partir de não sei quantos anos vai para 600 e isso. vai até chegar no salário mínimo. Até chegar no salário mínimo. Que seria a aposentadoria do mendigo nesse caso. Que o BPC, pessoal, ele não é previdência, ele é assistência social. Mas nós vamos, ao final, quando o Eliel terminar a explanação dele, a gente pode fazer um empassão sobre tudo. Mas... tem um slide aqui que eu não quis falar sobre isso em específico, porque tá aqui, uma separação entre assistência e previdência. Porque do ponto de vista do gasto do governo, é como se fosse a mesma coisa. Aqui no slide. Só que eu não quis falar sobre isso porque ia dar essa discussão. Enfim, de boa. Obrigado, Otávio.
Desculpa qualquer coisa, mas Imagina. é só para ficar claro, porque tem gente que vai falar assim, mas eu trabalhei, mas não contribuiu, não aposenta. Enfim. Se ela contribuiu igual, se ela tem que contribuir 180. Isso. Mas se ela contribuiu 100. Não aposenta, não tem direito. E aí, Entra ali pelo BPC. se preencher os requisitos, aí tem uma série de outros requisitos que são uma discussão longa. Ou se ela entrar com processo também, igual também que eu falei no começo. Se eu tem um lugar previdenciário que tem uma fortuna fazendo isso dar certo, a pessoa receber de algum jeito. Né? E tanto é verdade isso que hoje eu conversei com um rapaz e ele falou assim que a tia dele tá tentando aposentar há muito tempo e ela tem síndrome de Down. Eu olhei pra ele e falei assim, mas ela já trabalhou? Ele não tem como ela trabalhar. Mas aí já são casos diferentes. Justamente. Aí foi onde eu falei pra ele, ela já contribuiu em algum momento? Ela pôde trabalhar? Ele falou, não. Ele falou assim, e você colocou advogado pra isso? Colocou, mas aí... Justamente pelo que ele falou, não contribuiu, não tem como aposentar nesse sistema. Aí no caso dela, como ela tem uma necessidade especial, ela teria que entrar com algum tipo de assistência, né? A pessoa que cuida dela teria que entrar com um auxílio. Na verdade não. Aí já é um outro caso. Aí já entra na aposentadoria por doença. É que existem vários tipos de aposentadoria, vários tipos de... Mas seria aposentadoria mesmo? Ela sem contribuir nunca? Sim, é que assim, só para contextualizar. O Bolsonaro vai cortar nada disso, não vai cortar hoje, deficiente, nada se alguém perguntar, isso não vai mexer. Hoje nós estamos tentando falar um pouco sobre aquilo que a reforma traz. E aí na próxima semana nós vamos falar sobre especificadamente o que é previdência, como é. É por isso que eu falei, dá uma aula inteira sobre o que é previdência social. Porque existem vários tipos de aposentadoria. Tem aposentadoria especial, tem aposentadoria por invalidez, tem aposentadoria por tempo de contribuição, que é um absurdo. Como o Eliel bem falou, não existe em lugares evoluídos, entre aspas, assim, mas tem aposentadoria por idade, enfim. E aí o Eliel está apresentando para nós aquilo que são os principais pontos do que a reforma traz. Que é o que ela vai mudar, né? Ela vai mudar essas coisas que eu estou falando aqui. Ela vai mudar o arroz com feijão, entendeu? Entendi. O bife, a salada, aí a gente vai falar numa outra aula, né, Otávio? Isso. Até se você puder trazer, não seria ótimo. Bom, eu não vou falar isso aqui, a gente conversou legal sobre isso aqui. Isso aqui sobre a regra da aposentadoria rural, tempo de contribuição também. Enfim, deixa eu passar para frente. Professor, não tem idade mínima para se aposentar, porque tem mais tempo de contribuição. Que na prática, às vezes dá na mesma, às vezes não dá na mesma. Porque às vezes a pessoa tem 25 anos de contribuição, às vezes o cara é professor desde 25 e vai se aposentar com 50. Né? No caso, com uma mulher, né? Hoje, com a regra atual, tá aqui. Entendeu? Se ele começou a dar aos 25, ele vai se aposentar aos 50 por causa da contribuição. Ele não, ela. Né? Ele se aposentaria com 55. A regra quer mudar isso. A regra quer que a pessoa, na prática, ela vai ter mais tempo de contribuição, né? Que aqui está 25, 30, os dois vão ter 30, e a idade mínima vai ser 60 para os dois, no caso do professor. Isso não levando em conta se o cara deu aula, se ele é um bom professor, se não é, se estava em risco, isso não está levando em conta aqui. Eles estão levando em conta, de novo, essa conta aqui, que é a conta do quanto que, na prática, cada pessoa vai custar para o Estado, e aí se você aumentar isso aqui, você não vai interferir na prática, na expectativa de vida da pessoa, a pessoa vai viver do mesmo jeito, vai receber por mais tempo e aí o sistema se mantém. Uma das maneiras que o governo conseguiu para economizar, porque não tem outra saída. Daqui a pouco falo no final um pouco mais por que o governo tem que fazer uma reforma dessa. Aqui está a regra do cálculo do benefício, melhor passar isso para frente. Essa aqui é a regra do servidor público, isso aqui eu acho que é legal falar disso um pouquinho. Porque aqui é mais absurdo ainda. Porque, vamos lá, o tempo hoje de atividade de contribuição, funcionário público, funcionário público geral. O cara tem mais ou menos 60 ou 65 anos, depende da instituição que ele está vinculado, né? Às vezes o cara é vinculado ao Poder Judiciário, o cara é da Procuradoria, Ministério Público, coisa assim. Ele se aposenta com 60 ou 65, ele tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E qual que é o problema? Ele não tem que ter tempo de contribuição.
Então, por exemplo, uma pessoa dessa, um político, coisa do tipo, ele pode, por algum tempo, trabalhar e se aposentar sem nem ter contribuído. O que não faz o menor sentido, porque a pessoa tem um direito, ele volta aquilo que eu estava falando agora há pouco. Ele vai aposentar e ele não teria o direito, porque ele não contribuiu, porque ele está se aposentando, né? E a regra agora é outra. Agora ele tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Aqui volta ainda isso que tem a ver com a professora aqui também, que é a mesma coisa. Até eu peguei o exemplo 50-55, o exemplo que o governo dá. Vai para 60 e o tempo de contribuição são 25 anos. E a idade mínima para se aposentar é 62 para as mulheres e 65 para homem. Em relação até ao funcionário público. O funcionário público vai aposentar do mesmo jeito, com as mesmas regras do funcionário da iniciativa privada. Né? É a mesma regra. O que muda talvez é o valor. Isso tem uma outra discussão longa também. Uma aposentadoria compulsória, idade máxima 75, isso daqui tem a ver com o funcionário público que quer continuar trabalhando. Né? Supremo, né? Supremo, né? E o Supremo entra nessa regra aqui. Vamos lá. É aqui do Bengala. Regra de transição. Isso aqui é a transição, porque isso o Temer também não soube fazer. Ele tinha uma regra de transição um pouco mais longa, que é do Paulo Guedes. Mas essa regra aqui, a vantagem é que ele pode escolher a maneira mais vantajosa. Porque tem a do pedágio, que depois que a reforma for aprovada, a partir de 2020, a pessoa falta, 3 anos para se aposentar. Ela vai poder ou escolher o pedágio, ela paga mais 50%, ela vai trabalhar 4 anos e meio para se aposentar por tempo de contribuição. Se ela faltava 3, vai trabalhar 4 anos e meio, direito adquirido está preservado, ela vai se aposentar. O governo garante que ela vai se aposentar pela lei que vai ser aprovada, se Deus quiser. Então, nada disso muda, só vai trabalhar um pouco mais. Ou, se ela tiver, deixa eu passar para frente, porque tem 3 regras de contribuição. Se ela atingir o sistema de pontos, ela pode se aposentar também, se ela achar isso mais vantajoso do que fazer o pedágio. O sistema de pontos é o seguinte, porque tinha a regra 8595, uma regra antiga, que é o fator penitenciário do Frederic, e a gente tem uma outra regra que está em vigor, até mudou esse ano, que é a 9686 para esse ano. Tudo bem, não muda, 2021, 9888. A ideia da reforma é ela chegar até 2028 a 105,95. 2020 ela muda sim, ela passa para 97,800. É que eu não sei se na reforma já vão aprovar essa mudança, às vezes vão manter o ano que vem a mesma desse ano, por isso que eu falei 2020. Isso aqui é só um gráfico da expectativa da reforma. Mas a ideia é chegar em 2028 com a reforma com a regra 105,95 até chegar em 2033 com 105 e 100 para as mulheres. As mulheres vão se aposentar antes dos homens. Né? Isso talvez até para agradar as mulheres também, porque na prática, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido. Porque os homens morrem antes das mulheres, né? E isso significa que o Estado vai ter que gastar mais tempo com a aposentadoria feminina do que com a masculina. Mas a sociedade brasileira aceitou essa forma de previdência e a gente não vai mexer com isso, não é que vai dar uma discussão de gênero desnecessária para o governo tem que ter discussão econômica e não precisa discutir isso agora, isso pode ser mudado depois com bem mais facilidade. Né? Vamos lá. O valor-benefício vai ser definido de acordo com a nova regra de cálculo. Vamos lá, você tem 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos para a mulher. Então vai ser a idade mais o tempo de contribuição, que dá essa soma aqui. Vamos lá, a pessoa tem 50 anos, um homem, 50 anos, ele precisa ter 35 anos de contribuição. 50 mais 35, 85. Não se aposenta. Nesse sistema. Não se aposentaria. Você fala hoje? Não se aposentaria, não, com a reforma. Não se aposentaria. Por quê? E aí entra na discussão da regra de transição. Para ele não seria vantajoso entrar nessa regra aqui para ele aposentar. Para ele seria vantajoso entrar pelo pedágio. Porque, por exemplo, tem 35 anos de contribuição, tem 34 anos de contribuição, falta um ano para ele. Eu preferia trabalhar mais um ano e meio do que ele esperar atingir o sistema de pontos. Porque se ele atingir o sistema de pontos, ele vai demorar mais tempo para aposentar e ele vai poder escolher se ele vai dessa maneira ou não. Mas os outros, acho que a regra da transição vale só por 5 anos. Passados esses 5 anos, isso não vai poder mais, não vai ser mais possível, as pessoas vão entrar todas nesse sistema aqui. Eu e a grande maioria está aqui nessa sala. Passa para frente. Esse aqui é o tempo de contribuição 2. Esse aqui é o da idade mínima.
que também é um pouco mais vantajoso que o anterior, são um pouco mais difícil de você se aposentar, mas o sistema de contribuição, o tempo de contribuição, um homem tem 50 anos, ele está com 35 anos de contribuição, ele começou a trabalhar com 15 anos, vamos mudar essa conta, porque a lei não permite. Vamos lá, tem 55 anos, começou a trabalhar com 20, 55. Como a idade mínima, ela vai, e é isso é até uma falácia. Alguém, algum de esquerda, te pergunta, não, mas a idade mínima não é 61 para homem, 62 para mulher, não sei o que. Não, depende, porque ela também vai aumentar gradativamente. Aí volta naquilo que eu falei no começo, essa reforma não é uma reforma para esse governo, tanto que a ideia da reforma é ela durar pelo menos 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos nem precise mudar nada aqui, porque eles estão pensando nesse gradativo a ponto de chegar numa idade de aposentadoria de país envolvido, 65 para homem e 62 para mulher. Se é que o Congresso não vai mudar isso agora, então se o Congresso mudar isso agora, é o Congresso soberano e tudo, não tem muito o que fazer, né? Mas a ideia é ter uma reforma que dure bastante tempo para isso, para poder, por isso que depois eu explico os reflexos disso na Bolsa, tudo, porque a Bolsa está trabalhando muito por causa disso. Vamos lá, 55 anos, 35 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar mais 6 anos para se aposentar. Isso entrando nessa regra. E, de novo, a regra do pedágio seria mais vantajosa do que essa regra de transição aqui. Porque aí, no máximo, vai ter que trabalhar mais um ano e meio, aqui ele vai ter que trabalhar mais 5. Então, não é vantagem. Bom, aqui é a regra de transição, que é a contribuição 3, que é o que eu falei do 1 ano e meio. Aqui, até que eu não dei esse exemplo, a mulher com 29 anos de contribuição pudesse aposentar pelo fator se contribuir por mais 1 ano e meio. Foi a discussão que eu falei agora do pedágio, né? Aqui que o bicho pega de novo. Regra de transição da Previdência Social dos servidores públicos. Você tem uma idade mínima que vai começar a existir, porque ela não existe, né? Como eu não mostrei, a idade mínima não existe claramente, o tempo de contribuição também não existe claramente. Eles vão também ter um sistema de pontos igual ao do servidor da iniciativa privada, o mesmo sistema de pontos, é a mesma regra. 105 e 100, é a mesma. No final, é a mesma, no começo também é a mesma regra. Né? Para poder tentar igualar as duas reformas. Né? Aí tem só uma mudança aqui em relação ao professor, né? E também aos servidores públicos, porque se eles entraram depois do dia 31 de dezembro de 2003, 1º de janeiro de 2004, no cargo, se for professor vai ter que aposentar com 60 anos, não adianta não tem discussão. Se for um pouco antes, se ele entrou no cargo no dia 31 de dezembro, aí a regra é a atual, ou ele pode entrar numa das regras de transição que eu falei antes, né? E vamos lá. Se for depois, ele vai no mesmo critério do RGPS, que aí foi o que eu acabei de falar. Ele vai entrar no sistema que entra todo mundo, vai entrar todo mundo se a reforma for aprovada. E aí, vamos lá, tempo de contribuição. Ele tem que ter 35 anos, nesses 35 anos ele tem que ter 20 anos, pelo menos, de serviço público. Igual, ele contribuiu um tempo na iniciativa privada, que você falou, 180 contribuições. Ele contribuiu um pedaço na iniciativa privada. Talvez seja o seu caso, trabalhou numa empresa normal, depois passou no concurso, tem que ter no mínimo 20 anos do concurso ou da investidura do cargo, né? E 5 anos no último cargo. Né? Para poder também, para a pessoa mostrar que ela tem uma estabilidade no emprego, que ela não é um mau funcionário, coisa do tipo, né? Então, porque corrupto também não pode entrar nesse sistema, não, porque não fica 5 anos no mesmo cargo, dependendo do que acontecer com ele, então isso é uma outra vantagem da reforma. Isso aqui talvez vai ser alterado, mas ainda tem uma discussão longa sobre isso, que vai ser discutido legal no Congresso, que é a regra atual dos policiais civis, policial federal, agente penitenciário, que é um pessoal que tem, o que o Otávio falou, do adicional de periculosidade, do cargo e tudo, eles não têm idade mínima. Por motivos óbvios, né? Não tem nem como ter idade mínima. O policial trabalhou 10 anos, suponhamos o pessoal que trabalhou na época do Carandiru, na época daqueles acontecimentos em 2005 no sistema prisional de São Paulo, um cara desse ficar mais 10 anos na polícia não dá conta. O cara não tem psicológico e o governo tem que levar isso em consideração. Porque, de novo, se o governo não preocupar com isso, é desumanidade com um funcionário. Você não tem como ter um funcionário público desse que às vezes precisa dele em outra situação de causa, uma outra situação de emergência, e não vai poder contar com o cara.
E o policial tem que estar lá disposto, tem que estar lá bem, trabalhando. Então, isso daqui vai dar uma boa discussão, porque, vamos lá, o ingresso, antes da Previdência Complementar, era a remuneração do último cargo. Tanto que tem muito policial que às vezes fica mais tempo para ter a promoção, que ele se aposenta com a promoção, né? Por exemplo, a remuneração do último cargo. Quando a Previdência Complementar for implementada, vai ser o mesmo critério da aposentadoria do povão. Pelo menos 5 anos. Mesma regra, pelo menos 5 anos. Então, essa é a regra proposta. Vamos lá. Vai ter idade mínima. Isso vai dar uma boa discussão. Porque não tem idade mínima, pelos motivos que eu falei. Hoje não tem idade mínima, mas pode vir a ter para a idade mínima. Está na reforma, não sei se vai ser aprovado, talvez o Congresso mude isso aqui. Mas do ponto de vista financeiro, isso não muda muita coisa. Tá? O que mais muda é funcionário público em geral, não o policial militar, ou o policial civil em específico. Mas essa reforma está tratando os policiais dos estados, porque Polícia Civil e Polícia Militar é estado. Só a Polícia Federal que é da União, mas as polícias dos estados também entram na reforma, né? Então os professores também da rede pública, da rede municipal, estadual também entram na reforma. Voltando, a idade mínima de 55, tanto para os policiais quanto para os agentes penitenciários, é abaixo da idade mínima média, por motivos óbvios, né? Porque não dá conta de ficar tanto tempo dependendo do que acontecer, né? Tempo de contribuição. Dos homens 30 anos, das mulheres 25, é menos do que o resto, porque o resto é 35 e 30. E o tempo de exercício, 20 anos, que é o tempo do cargo. Né? Mesma coisa, falou 5, mas na prática é mais. Né? E aí, isso aqui talvez... 5 que eu falei no último cargo, né? Que no caso não é policial específico, daí talvez mude um pouco. Vamos lá, aquilo que o Otávio estava falando agora há pouco. Aposentadoria por incapacidade permanente. Talvez pode ser o caso lá que você estava comentando. Vamos lá, 100% para todos. É a regra de hoje. A regra proposta é 60% do benefício, mais 2% por ano de contribuição que exercer 20 anos. Na prática, ele está forçando com que a pessoa tenha no mínimo 20 anos de contribuição. Se ela não tiver 20 anos, ela vai receber 60% do valor. Que aí volta na discussão do BPC. Por que deu R$400 aqui? Por causa disso. Porque o valor básico, claro que não, são 98, mas aqui são 60%. Bom. Não, não é 60% não, Claro, né? Um pouquinho menos, porque vai dar menos que 50%. Então, enfim. O BPC é diferente de aposentadoria e capacidade permanente. Deixa eu passar para frente. Pensão por morte. Regra atual, 100% do teto. Né? Pode ter gente que tem por morte, mas morreu às vezes 75 pau, né? E mais 70%. Não vai ter mais isso. Na pensão por morte, não. Isso é bom? Depende. No geral, tende a ser bom. Alguns casos específicos, não. E já explico por quê. Às vezes a mulher, o marido morre, situação que acontece, né, infelizmente, e aí ela recebe a pensão do marido, e aí se mantém e tudo, né? E, no caso, essa mudança aqui, ela complicaria a vida de uma mulher nessa situação. Só que, na maioria das vezes, as pensões por morte no Brasil, dadas pela Previdência Social pelo sistema do INSS, não atingem essas pessoas. Porque, e aí entra numa outra discussão, porque você não tem como mudar a situação de uma pessoa só. Se você muda o grupo de pessoas que recebem alguma coisa, você não muda nada. Né? Porque a lei não consegue tratar de assuntos específicos, pelo menos no Brasil. Daí, uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que fique viúva, ela sofreria por causa dessa mudança. Só que a maioria das pessoas que se aposentam por pensão por morte recebem um puta valor. Então, aí fica difícil se você vai combater a diferença de salário e economizar e fazer o governo ter uma previdência que seja superavitária, de alguma forma, ou você não preocupar com isso e deixar o negócio como rola hoje. Então, eu até mudar, tinha gente que às vezes tentava se aposentar e tinha pensão por morte e não conseguia aposentar, ou às vezes se aposentava e não compensava porque a pensão por morte era maior, então, pelo menos alguém deve conhecer algum caso assim, né? Pode falar. A minha madrasta não casou com meu pai por causa da pensão de morte. Isso é valor bom, né? Hã? Valor bom? Ela recebe o valor lá por causa da pensão de morte do marido. Mas é bom o valor. O valor é bom. É bom. Então, é alto, porque se ela casar com meu pai, ela perde. Então.
Não, mas você entendeu por que o governo quis mexer nisso aqui? Porque o valor o governo não está querendo mexer nos 992. Os 992 quer deixar quieto, porque sabe que a pessoa que está recebendo esse carro precisa. Entendeu? Senão passa fome. Então, não é isso. A reforma não é para tirar o. Não é igual o que a esquerda está falando, não é para tirar o dinheiro e a comida da mesa do povo. Mas pensa comigo assim, ó. Uma dona de casa que tem um marido que sustenta a casa, ela é dona de casa. Ela tem lá seus 45 anos, sei lá quantos anos. E o marido morre. O marido sustenta a casa. Aí seria o que você está falando, seria ela baixar o nível de vida dela, receber menos do que o marido trazia para casa? E depende, é progressivo. Já vou te explicar por quê. Se ela tiver um dependente, por exemplo, ela tem um filho, ela vai receber 60% do valor do benefício do marido. E esse valor muda conforme o número de dependentes. Se ela tiver 2, 70. Se tiver 3, 80. Hoje é 100%. Hoje é 100%. Mas por que muda? Qual que é a ideia por detrás disso? A pensão por morte, ela tem a ideia de você manter a renda que aquela pessoa tinha e trazia para o grupo familiar. Sim. Quando aquela pessoa falece, o Estado ele faz a seguinte conta: eu vou dar menos porque não vai ter aquela pessoa. Sim. Então o custo vai ser menor. Eu acho justo. Os 60% é justo. 60%. É porque, igual eu te falei, a maioria das pessoas que recebem pensão por morte não recebem os 998. Então, isso daí é até um exemplo. Eu tenho um exemplo na família também que é assim, e ela não quis se apresentar também, porque senão a aposentadoria não seria vantajosa. Então vamos lá. Limite de acumulação de benefícios, cônjuge e companheiros. Isso aqui é uma outra discussão muito bacana. Que é o seguinte: no sistema de previdência social geral, regime geral de previdência social, mais de 80% dos pensionistas recebem menos de 2 salários mínimos. Mais de 80%. Ou seja, 20% recebem mais que 2 salários mínimos. O salário mínimo está em 998, vai dar mais ou menos R$1.800. Então, 20% recebe mais do que isso. Isso de 1.800 até 39.000, a depender da situação. Pode ter acumulação hoje. Você está quase dando um exemplo aí, ela só não quis acumular porque talvez ela tenha risco de perder. Ela agora recebe menos porque ela tinha 2 filhos e os filhos saem disso, ou não? Não, ela recebe menos já ou não? Ela recebe, eu não perguntei, mas provavelmente, porque tinha os 2 filhos já são maiores, se casaram, ela deve receber só por ela agora. Talvez não. Vixe. Talvez não, mas... É outra coisa que tinha que ser revisada. Mas então, aí a reforma não pode mexer no direito adquirido. Se ela recebe os 2 filhos, ela vai receber pro resto da vida. Tem o direito adquirido. Mas deixa eu perguntar, no modelo atual ele não tem, ele já recebe 100, então não tem como... Já recebe 100, direito adquirido impede que ele receba menos, né? Pode fazer aumentar a alíquota sobre que é aquilo que o Léo ensinou lá no começo. Que é o caso dos funcionários públicos. Entendi. A alíquota. Mas a reforma, ela contempla esse aumento de alíquota para essas pessoas? Não, ela não aumenta a alíquota. Vamos lá, vou voltar de novo. Não tem como filtrar essas pessoas. Tem. A reforma ela filtra no RGPS as pessoas que ganham mais ou menos. Porque é o seguinte, a alíquota ela começa baixa, ela começa em 8%, ela começa em 7,5%. Com a reforma, para quem ganha menos. Quer falar uma coisa? Eu queria, antes, pode falar. Só para o pessoal entender, só para não ficar confuso, o que o Eliel está falando, ele vale para o regime geral de previdência social para todo mundo, comum. Geral. Aquilo que ele falou lá atrás no começo, sobre a mudança de alíquota, é que como que funciona? Dependendo da classe profissional que você trabalha, dependendo do tipo de profissão que você exerce, do salário que você ganha. Do salário que você ganha, se você é servidor público, você entra no regime de previdência própria. Não vai ser o geralzão, dependendo do tipo de cargo que você entra. Agora, se você não é servidor público, ou não é militar, tudo mais, você entra no regime geral da previdência social, que é isso que ele está falando. No regime geral da previdência social, todo mundo que vai receber um determinado benefício social tem um teto, tem um limite. Não importa se você ganha 30 mil durante a sua vida toda. Quando você for se aposentar, você vai se aposentar com um teto. 5 mil e qualquer coisa. Agora, para o servidor público, para o juiz, para o promotor, para o político de um modo geral, que tem um regime de previdência própria, se ele ganha 30 mil hoje, ele vai se aposentar com 30 mil, no atual modelo de previdência social. E isso
não é bom. E o que Isso é totalmente injusto. É injusto. E o que o Mas Eliel está explicando para nós e o que a reforma quer fazer? Ao invés de você ter sistemas próprios e sistema geral, com regras muito distantes, muito diferentes, por que a gente não aplicar uma regra geral para todos? Ou seja, você ganha 30 mil, você vai aposentar com o teto da Previdência. Até com 5. Que é o que acontece com o povão. Por que o povão pode e os políticos, os magistrados, os promotores não podem? A ideia central da reforma da Previdência é essa. Certo? Para eles aprovar essa reforma aí que desfavorece ele, eu acho meio complicado, né? É praticamente 100%. Por isso que o povo tem que acompanhar a discussão no Congresso e fazer pressão para ver o que vai acontecer. Porque a proposta é essa. Porque se eles aumentarem, aí volta de novo. Se sair dos 5 e eles se aposentarem com 30, a reforma vai para o vinagre. Porque a economia que ia ter não vai ter mais. Eu sou servidor público. E eu sou favorável à reforma porque nós vemos, né, que a maior parte do funcionalismo público, a maior parte, a grande maioria, os policiais, os professores, são pessoas que estão batalhadoras e também são vítimas da reforma. Vítimas da reforma não, vítimas dessa desigualdade dentro do sistema previdenciário. Por quê? Aqueles que estão logo acima, estão lá, juiz, promotor, político, de um modo geral, pessoas que ocupam grandes cargos em empresas públicas não, na administração pública, o cargo em comissão e tudo mais, essas pessoas acabam tomando a maior parte dos recursos da Previdência Social, tirando o que deveria ser destinado para a grande maioria. Então precisa haver a reforma para dar um equilíbrio na balança fiscal. Isso aí, enfim. É exatamente isso. É exatamente isso. Não, você entendeu, David? Entendi. Você que tinha perguntado. Entendi sim. É isso, entendeu? E até que aqui é outra coisa. Limitação de acumulação. Você tem 100% do valor do benefício e aí qual é a ideia dessa reforma? Você escolheu o benefício, que é o dilema que a sua madrasta enfrenta e ela vai continuar enfrentando com a reforma, porque ela vai poder escolher ou 100% do benefício de maior valor ou uma porcentagem da soma dos demais. Entendeu? Ela vai poder receber cheio. Igual, ela tem a aposentadoria e a pensão por morte. Ela não vai poder receber os dois 100%. Ou ela recebe um 100%, ou ela recebe nenhum dos dois 100%. Entendeu? Porque é injusto. Você vê que é injusto isso. Claro que traz economia para o governo, mas é essencialmente injusto. O Lula recebe 109 mil de pensões. Não. É a aposentadoria dele, mais a da Marisa, mais um não sei o quê. Porque tem a anistia também, né? A da anistia pode ser caçada, tem uma discussão longa desse lado de ser caçada. A da mais está tentando. A da mais está tentando muito. Léo, se você puder, só em decorrência do tempo, falar sobre a questão da previdência complementar junto. Eu acho que daqui é que aqui da assistência, né? Não sei se fala. Passar para frente. Sistema de capitalização. Tá, vamos falar de capitalização. Capitalização é um assunto. Pessoal, acho que isso é muito importante. O sistema de capitalização, eu acho que é um ponto dos mais importantes da reforma da Previdência. É uma das maiores vantagens da reforma da Previdência. Igual o Olavo falou uma vez no vídeo dele, que o dinheiro das velhinhas da Virgínia vai fazer ponte aqui em São Paulo. E é verdade. Por quê? Em qualquer país, na maioria dos países mais desenvolvidos do mundo, inclusive na Noruega, ou até no nosso vizinho no Chile, a Previdência não é no nosso sistema que você tem regime, governo banco, que você tem um instituto, não é assim. Você tem os fundos de pensão. Quando você fala fundo de pensão, normalmente a gente pensa em corrupção. Infelizmente no Brasil, vários fundos de pensão privados, ou até do Estado, da Paparev, até da Petrobras, FUNCEF, então, da Caixa. Então, eles todos sofreram com o sistema corrupto do PP. Postales está quebrado. Quem quiser aposentar vai ter que pagar 15 anos a mais do que o pago. Infelizmente. Mas aí qual que é o ponto? A ideia é você fazer assim a reforma da Previdência, mas você já construiu uma casinha lá. Você está reformando essa casa, você construiu uma casinha nova do lado. E então, só que isso você não pode fazer no noite por dia, porque tem o respeito ao direito adquirido e não dá para fazer isso no outro dia, porque é impossível. O Pinochet conseguiu fazer isso no Chile, mas também deu problema. A situação era outra. E vamos lá, a vantagem do sistema de capitalização é como
como se na prática, em vez da pessoa pagar para o INSS pagar o GPS, ou o patrão pagar o GPS lá todo mês, é como se ela comprasse um carnezinho da Telecena. É a mesma coisa. Mas ela contribui para os dois. Os dois, né? Vamos por partes. Aqui agora vamos explicar o que é sistema de capitalização. É sistema de capitalização. É como se ela pagasse uma parte que vai para um fundo. E aí que entra uma discussão sobre a reforma da Previdência, isso é uma coisa que vai ser uma discussão futura, porque aí é como se ela depositasse o próprio valor que ela vai receber no futuro. Que é o correto. Você sustentar uma pessoa, você se sustentar. Você se sustentar. Até porque esse dinheiro ele vai rendendo, né? Só assim, só para ficar mais claro, não sei se o Léo ia falar assim. Como que funciona hoje? Hoje, nossa Previdência Social é pautada num princípio básico, solidariedade. Eu vou contribuir, você vai contribuir, todos nós vamos contribuir e o Estado vai gerir para quem vai dar esses recursos. O sistema de capitalização, e aí nós vamos falar depois até da sua pergunta, como que funciona a capitalização pura? Eu contribuo e aquilo que eu contribuir vai me beneficiar. Isso no futuro. E aí vai haver um fundo de pensão que vai ser o responsável por administrar como que esse meu dinheiro vai render, onde vai ser aplicado. Então, em síntese, isso é a sistema de capitalização, que deveria ser o mais correto. Porque o meu dinheiro... Que é o que os bancos fazem, né? Só que existe um porém. Não dá para fazer isso de uma vez. E não dá para fazer isso com todo mundo. Isso, com todo mundo. Por quê? Tem pessoas que trabalham um determinado tempo, podem acontecer de tornarem-se válidas, e aí vai receber só o fundo. Tem uns que já nascem com deficiência. Exatamente, tem todo esse problema. Por isso, é necessário haver, neste momento, e até depois, quando nós chegarmos num ponto que a capitalização seja mais efetiva, a gente até muda um pouco o sistema, mas neste momento é preciso haver um sistema misto. O sistema de solidariedade que ainda existe e o sistema de capitalização. E aí... Até porque tem a outra parte também. Vai ter uma galera que teria que receber aquele valor, não vai receber porque vai morrer antes. Isso. E aí é isso. E esse dinheiro vai para a família? Não, o dinheiro continua no fundo de pensão na situação dessa. Aí você explicar como que vai ser com a reforma da Previdência? Eu vou só dar uma olhada aqui. Calma. É que aqui tá bem sintético, ó. Regime de contribuição definida, garantia do salário mínimo mediante fundo solidário. Que talvez seria aquilo que eu estava falando de você ter um mínimo para não fugir disso. Aí que entra a parte que o Paulo Guedes gostaria de fazer, que você até falou dos bancos. Livre escolha pelo trabalhador da entidade e modalidade de gestão das reservas com portabilidade. Isso daqui é a reforma da Previdência a reforma trabalhista embutida na reforma da Previdência. Porque na prática é como se o funcionário falasse, eu não vou pagar dinheiro para o governo não, eu vou lá no Bradesco e aí deposita a minha Previdência no Bradesco. Nossa, que coisa maravilhosa. Isso aqui na proposta. Isso aí seria a nova carteira de trabalho que eles falaram. Que a carteira verde e amarela também entra nisso. É que na carteira verde e amarela, se o cara não quiser contribuir, também não precisa. Nossa, que maravilha. Chega nesse nível de liberalismo. Nossa. Vamos colocar uma situação hipotética. Ele tem a liberdade de contribuir ou não, e ele não contribui. Aí fica doente. Mas aí ele fica doente, ele fica velho, e ele vai precisar do dinheiro. O Estado vai ter que bancar ele. Não, em termos. Não. A parte de saúde, sim, pode ser, mas a parte de aposentadoria, não. Não, ele entra no lá, o BPC. Não, ele completou 65, não contribuiu nem com a pública, nem com a privada, e vai entrar naquilo lá, ele vai pesar. Sim. Ele vai pesar novamente. Mas Mas o valor é muito o exemplo do senhor já foge muito extremamente daqui. menor. É porque qual que é a ideia da reforma da Previdência? É você escolher como você vai contribuir. E aí, nessa situação hipotética, ele vai ter contribuído, seja para o fundo de pensão, seja para o fundo social. Agora, a pessoa que não quer contribuir para um para outro, como que seria, qual é a regra de transição para que nós consigamos transitar do sistema atual, solidariedade pura, para o sistema de capitalização? Escolher onde falou, para poder escolher, ou vou continuar contribuindo apenas para o sistema solidário, ou vou contribuir só para o sistema privado. Ou então aquilo que é o mais recomendável, que o Estado provavelmente vai incentivar. A contribuição que você vai fornecer vai ser dividida. Uma parte para o sistema de capitalização vai ficar guardada numa caixinha, você vai poder direcionar para onde quiser, e uma outra parte
da contribuição que você vai fornecer vai para sustentar a questão social. E eu acho que isso vai acabar não acontecendo, tá? Na prática, não acho que tem grana para isso, mas tudo bem. É mais ou menos isso. Aí a pessoa contribui com a quantidade que ela quer, o valor que ela quer. Sim, em tese. Visando Isso, uma aposentadoria mais gorda. Mas isso vai ter que partir também. Mas peraí, pessoal, isso não é. Explicações. Isso é a ideia do que é o sistema de capitalização. Não significa que a reforma da Previdência vai ser assim. O que é sistema de capitalização? Você contribui com aquilo que você quer para você no final aposentar com aquilo que você quer. E tem a discussão sobre se a pessoa vai ter como receber isso como seu salário ou se ela vai poder receber uma bolada, porque volta nisso aqui. A pessoa vai querer receber do nada. Mas isso na capitalização ela pode receber tudo de Pode, na capitalização pode. Isso é previdência privada. E o que o Estado quer fazer? Aos poucos, começar com a reforma da Previdência, estimular assim, e transitar do sistema solidário total para um sistema misto. Em que você tenha aquilo que você contribuiu sirva para você. Que é desafogar o governo. Ou seja, desconstruir o sistema de pirâmide. Mas é melhor para a população, para a economia, porque esse dinheiro do fundo de pensão não vai ficar guardado no plano. Ele vai ser investido. Esse dinheiro vai virar ponte de novo. Vai virar ponte, vai virar hidrelétrica, vai virar investimento, vai virar Pelo contrário, empréstimo. vai deixar a pessoa mais rica. A pessoa que está colocando ali, ela é um incentivo para ela poder pagar. Né? O FGTS foi uma tentativa do governo fazer isso já. Foi uma tentativa, só que só que foi desvirtuado. Mas o FGTS é para isso. Você trabalha na casa, você sabe que assim funciona. Eu fiz também, programa de integração social. Mesma coisa. Mas que você ia falar uma coisa? Não, só ia falar que o dinheiro ia servir igual a poupança serve. A minha casa, a minha vida é financiada 100% com dinheiro da poupança. Mesma coisa. Do FGTS também. Do FGTS. Aí, vamos lá, gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas habilitadas por órgão regulador. É a regra da previdência privada, tem que ser habilitada no Banco Central e tal. Vamos lá, senhor. Uma coisa de louco. Como que tem gente que põe dinheiro na poupança? Aqui, se alguém perguntar, eu espero pelo menos que essa aula seja para se algum de esquerdinha falar Bolsonaro vai cortar nos pobres, mas você já sabe que não é bem por aí. Tem muita coisa que não vai mudar, tem coisa que vai mudar. Aqui já começa a mudar. Titulares de mandatos eletivos: deputado, senador, governador, presidente, vereador, prefeito. Vamos lá. Novos eleitos estarão automaticamente no RGPS. É isso que você acabou de ver. Essa é a ação que o povo devia ter. Vai tudo para a Previdência do povão. Isso. Acabou 30 mil. Já era. Acabou. Tá aqui. Tá na lista. Tempo, você arrecada um batalhão. Acabou. Os regimes, vou ler aqui de novo. Os regimes atuais serão extintos. Tá na reforma. Não aprova nunca. Não, vai aprovar. Esse é o problema. Para vocês terem uma ideia, o tanto que é absurdo o sistema de previdência dos políticos. Tá aqui, eu posso falar um pouquinho? Pode. Regra atual: 60 anos de idade mínima. Esse é desculpa. 35 anos de contribuição. Outra desculpa. Ele recebe 1,35 avos do salário para cada ano de parlamentar. Vamos lá. Eles vão ter que trabalhar. Não, tem que sair, trabalhar. Vamos pegar um. Vai ter que abrir empresa enquanto é parlamentar. Não, vou pegar um estadual. 28 mil. Vamos pegar um deputado, velho. Vamos pegar o Campos Machado do PTB. O cara deve ter 30 anos de mandato. Sarney. Não, o Sarney não é presente. Sarney tem mais de 60. É claro que ele aposentou. Agora eu vou fazer só essa conta. Essa conta vai dar o tamanho da raiva. 28 vezes 30. 840 mil. Dividir por 35, vai aposentar com 24. Tadinho, perdeu 4 mil. Esse é o sistema de aposentadoria atual. E isso é justo na onde? Entendeu? Não tem como isso aqui ser justo nunca. Sinto falta do tempo que você resolveu. Vai ter até regra de transição para deputado, para não falar que não vai ser da noite pro dia, não. Vai ter regra de transição para deputado também. Deputado, senador, pode falar. Agora entra na parte política. Você acha que o Bolsonaro tem capital político para isso?
A gente vai discutir isso rapidinho no final, mas acho que até não, tem muita água para descer nesse eu até e a acho gente tem horário. até bom encaminhando pro final. Isso aqui a gente já falou, regime próprio do Estado. Só uma coisa, pessoal, não vai valer para os estados e municípios. Nós vamos ter que estender para semana que vem também, porque é muito assunto para pouca. Deixa eu até ver que slide que eu tô, tá? Eu fiquei preocupado. Não, depois eu vou buscar aqui, ó. Exoneração, Aqui, ó. A rescisão contratual de 40% do FGTS sai com essa reforma. Sai. Mas ela vai para onde? Não, ela é extinta. Simplesmente acaba, porque a ideia é a longo prazo o FGTS não vai existir mais. Entendeu? A longo prazo. Mas o FGTS não é um recurso que constrói ponte ou outras coisas mais? Ele é só para habitação hoje no Brasil e hoje não precisa. Porque se o governo flexibilizar a regra de financiamento, por exemplo, o governo deixar o Itaú, deixar o Bradesco... Eles já estão financiando. Mas a juro baixo... É que a ideia é que a partir do momento que o sistema de capitalização começar a ser mais pungente, ele substitui o FGTS. Aí esses recursos que hoje são utilizados do FGTS, que não rende porcaria nenhuma, ele ia começar a utilizar... Ele ia começar a utilizar os recursos desse sistema previdenciário de capitalização. Não vai ficar sem um fundo para investir nesse tipo de coisa, lógico, né? Transparências aqui, fim da DRU, não vai ter mais a desvinculação dessas CITs, isso a gente discutiu outro dia. Até um tema interessante que eu queria falar semana que vem, que o povo tudo fala assim, mas a Previdência não tem déficit, Na verdade tem sim, e aí a gente pode falar o porquê. Então, vamos lá, anistiados políticos, já que a gente comentou sobre isso, Seguridade Social, mesmos termos do RPPS, que na prática vai virar IGPS, então vai para a mesma regra. Aqui, ó, fica vedado o recebimento simultâneo de reparação mensal do anistiado político com aposentadoria garantida. Ele pode escolher o que for o mais vantajoso para ele. Então, ou ele vai receber a anistia, o valor da anistia mensal, a pensão da anistia. Mas aí vai cair naquele fator que você falou, das cláusulas pétreas, direito adquirido. Na verdade, não na anistia. A anistia não é direito adquirido. Você sabe, é baseado em que? É que a anistia, só para todo mundo entender, todo mundo sabe o que é anistia? Não? Anistia é perseguido, né? O pessoal foi perseguido na ditadura. Isso, aí. Então a galera. Não, assim, ó, só em síntese, eles foram perseguidos e aí o Estado perdoou, entre aspas, os crimes que eles cometeram. E essas pessoas tiveram direito a uma pensão, como reparação acerca daquilo que eles sofreram ao longo desse período de ditadura. E o que acontece? Por que esse tipo de pensão por anistia, em tese, poderia ser revogado? Porque ela tem um caráter reparatório. E no direito nós aprendemos que aquilo que tem caráter reparatório não pode ser utilizado como enriquecimento ilícito. É como se fosse uma indenização. Então já recebe se já recebe por um lado, não pode ser. Não pode ficar rico com a indenização. Entendeu por que pode ser revogado? Uma indenização. Porque tem caráter reparatório. Só por isso. E aí, isso aqui dá uma discussão jurídica boa. Porque, medidas de combate ao grande devedor quanto mais o fortalecimento da cobrança da dívida ativa. Acaba o refis, não vai poder refinanciar a dívida do governo. Vamos lá. Vai também, eles vão combater os devedores da Previdência e os grandes bancos, conglomerado financeiro, conglomerado de TV, que é o país jornal. É o que os petistas mais gritam. E o PT também, que é o partido que mais deve a Previdência Social. Também. E isso é um dos motivos porque o Bolsonaro está sofrendo tanto, porque é até bem penhorado quando gera arrecadação.